pessoal entrar então para nossa live de hoje com a advogada Mariana Shaw. Vou enviar aqui o convite para ti, tu aceita e a gente vai fazendo uma introdução. Oi, Oi, Mari, boa tudo bom? tarde, tudo bem? Bem? Apostos, tudo Bom, certo. vamos Deixa eu só esperando o organizar pessoal entrar. aqui, Tá, enquanto isso, é, pessoal. vamos Yasmin, ajustar o áudio. ó, a Renata, a Rê, inclusive, vai estar aqui com a gente na segunda-feira, ela e a Cacá. Depois, no finzinho da nossa live, se der tempo, já faço uma chamadinha também, mas é uma convidada super especial. Isso aí, Nicole, sempre juntas. Quando tiver pronto, avisa, Mari. Tudo certo por aqui já. O áudio tá ok? Tudo certinho? Pra mim, sim. Se o pessoal puder comentar, acho que é importante, porque às vezes, né? Ó, já tem fãs, inclusive, Isabela mandando Mari, maravilhosa. Ah, querida, são minhas clientes queridas. Ah, Maravilha. Acho, Rê, feliz acho que estamos tá nós. tudo ok. Tudo ok? Tudo Áudio certinho, belíssimo. Paula. Ah, então tá. O pessoal também Obrigada. tá dizendo que tá bom. Ó, a Balego Consultoria também vai estar com a gente ainda tá organizando a agenda. Natália também. Legal que a gente está criando uma rede mesmo, né? Ampliando todo mundo o nosso networking. Ó. Bacana. Mari, então vamos começando devagarinho. Acho que o Uhum. tema, não, sem querer, escolhemos o dia perfeito, né? Um dia de anúncios por parte do governo. Então, acho que super importante. Na verdade, a gente, sem saber, combinou, né, de dar uns dias, porque tudo ainda estava muito incerto no dia que eu falei contigo, né? Acho que é Uhum, bacana, uhum. Mari, primeiro tu fazer uma apresentação. Eu conheço a Mari há muitos anos, a gente era criança, fomos melhores amigas na infância. Agora há É anos verdade. a gente não se vê, né? E achei o Instagram dela por acaso, antes do Escolhi Incentivar, mas há pouco tempo, acho que menos de um mês. E amei o conteúdo, né? Como criadora de conteúdo e jornalista, olha, tá de parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Bom, Então para faz uma quem não me apresentação conhece, rapidinho. Isso. maravilha. Para quem não me conhece, então, eu sou a Mariana Shaw, eu sou advogada, atuante há 7 anos na área de advocacia trabalhista. O meu foco é a advocacia trabalhista empresarial e eu desenvolvo um trabalho, desde que eu criei uma empresa de consultoria em gestão e RH, também aliada à advocacia, né, caminhando juntas, eu passei a produzir conteúdo nas redes para divulgar o meu trabalho e para também poder acrescentar conhecimento. Porque Uhum. eu passei, ao longo da minha trajetória enquanto advogada trabalhista, eu comecei a ter uma percepção de que os empregadores e os empreendedores, muitas vezes, eles tinham menos conhecimento do direito do trabalho do que os empregados. Uhum. E por conta de questões políticas, econômicas, sociais, e até históricas, né? Se tem muita informação com relação a empregados e pouca informação com relação a empregadores. E observando essa lacuna, né, e também buscando harmonizar, encontrar o meio do caminho, o melhor caminho entre esses dois mundos, porque eu acho que nós devemos ter uma simbiose e nunca um distanciamento. Um Uhum. mundo é completamente interligado ao outro. Eu passei a desenvolver esse trabalho. E agora, nessas questões envolvendo o coronavírus, o trabalho não para, né, Paula? É Isso. diário. Nós estamos passando por um momento de muitas alterações legislativas, muitas dúvidas, porque as coisas estão acontecendo de forma muito rápida. Então, o trabalho não para, as redes sociais não param, e esse espaço aqui eu acho fundamental, porque, de fato, as dúvidas são muitas, porque até mesmo os operadores do direito precisam diariamente se adequar a essa nova realidade que a gente está enfrentando enquanto empresas e enquanto empregados. Então, Sim. essa sou eu e esse é o propósito aqui hoje, poder ajudar um maior número de pessoas possível a lidar com essa situação difícil. Ah, que bom. Aproveito para lembrar todo mundo, né, que a live depois fica disponível 24 horas. Então, assim, avisem quem está aqui olhando, assistindo. Claro que tem vantagem, porque pode enviar perguntas, né, para Mari, mas também pode avisar o pessoal que não conseguiu ver que depois vai ficar disponível. Então, a gente percebe até pelas outras lives que a gente tem feito que a gente atinge um número bem significativo de pessoas, né, muito além do que das que estão aqui no horário.
Mari, realmente imagino assim, o quão difícil está sendo para os profissionais da tua área, o quão vocês têm sido procurados, né? Eu acho que para algumas áreas, comentei com a Patrícia, que ela que esteve aqui com a gente também, algumas áreas estão vivendo um momento diferente do resto do mundo, né? Enquanto a maioria das pessoas está em casa, às vezes tendo que buscar o que fazer, a gente está trabalhando, trabalhando, trabalhando sem parar. Então, a produção de conteúdo é uma delas, com certeza o direito trabalhista ainda mais, né? Assim como a parte com planejamento e estratégia de negócios, né? Então, eu queria que tu começasse comentando um pouquinho sobre a decisão mais recente, né? Que foi a de hoje, porque eu acho que é o assunto do momento e é algo que as pessoas estavam aguardando, né? Uhum. Nós viemos, Paula, e isso eu digo quando nós viemos é cerca de uma semana para cá, né? Na verdade, tudo começou foi um grande boom com a MP 927 de 2020, que foi uma medida provisória editada no último domingo à noite, lá pela meia-noite, saiu do governo federal. E essa medida provisória, ela veio com medidas emergenciais de enfrentamento da crise trabalhista. Então, ela veio com alternativas paliativas, são soluções temporárias emergenciais e que alteram de modo muito consistente as regras que já se tem sobre direito do trabalho vigentes no país. Bom, isso tudo aconteceu de forma muito rápida, depois eu acho que a gente pode falar mais dela, mas só para contextualizar o pessoal até a gente chegar nessa novidade, né? Essa medida saiu no domingo. Na segunda, à 1h30 da tarde, um dos artigos mais polêmicos, que foi da suspensão dos contratos sem pagamento de salário, foi revogada. O presidente colocou no Twitter às 11 da manhã que revogaria, e à 1h30 já saiu essa notícia, e de fato, no dia seguinte foi revogada. Então, viemos caminhando por aí. Uma CLT e uma Constituição que estavam sendo respeitadas até então, mesmo em quarentena. Uma nova lei, uma medida provisória emergencial editada pelo governo federal. No dia seguinte, uma revogação de um artigo muito importante, que traria diversos reflexos econômicos no país. E desde essa revogação, não tínhamos nenhuma novidade. Isso foi de terça para cá, né? Por isso que nós conversamos sobre o dia da live, exatamente, porque as coisas estão andando num ritmo muito acelerado, é quase um frenesi de legislações para a gente tentar achar a melhor solução para esse tempo de crise. Então, bom, desde terça, uma novidade, e hoje, né, um pouquinho mais cedo, pela manhã, tivemos um novo pacote anunciado, um novo pacote de medidas. Essas medidas, elas não são exclusivamente trabalhistas, elas são parte de um pacote de contenção de crise, medidas econômicas, mas, obviamente, se afeta a economia, afeta a empresa, afeta o trabalhador, então os setores estão todos interligados. E o nome dessa medida é Linha de Crédito Emergencial. E aí, as pessoas ficaram em alvoroço, né? Assim como na questão da suspensão de salários, para entender como é que vai funcionar essa linha de crédito emergencial. E eu até, em seguida que saiu, eu vi o pronunciamento, estudei ali com base nas informações que a gente tinha, como seria, mas eu resolvi deixar para esse momento, já que a gente já estava com a nossa live marcada, para passar para o maior número de pessoas possível e também para prestigiar essa iniciativa da Escolha Incentivar e trazer em primeira mão, né, dentro desse projeto tão bonito, que eu tanto admiro, essa informação. Então, assim, eu como jornalista adoro um furo, né? Então, vamos lá. Exato. Eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque como ela saiu, são 5h12 agora, ela saiu 1h da tarde, então, assim, eu estudei ao máximo, mas eu não quero me perder e nem falar nenhuma bobagem para vocês. Sim. Então, aqui, eu só vou dar uma olhadinha. Bom, a primeira coisa que eu acho, assim, já vamos começar esse assunto esclarecendo um grande equívoco que eu tô vendo, inclusive em alguns meios de comunicação muito grandes. Eu vi mais cedo no R7 e eles anunciavam essa medida assim, governo lança pacote econômico que beneficiará micro e pequenas empresas. Bom, já temos um problema aí. Para que eu consiga explicar para vocês exatamente por que temos um problema, eu preciso trazer um pouquinho de direito empresarial para o assunto. Microempresas são aquelas empresas que têm um faturamento bruto anual
de até 360 mil reais. Então, na prática, empresas que têm até 360 mil no ano, que ganham, declaram esses 360 mil no ano, elas são enquadradas como microempresas, tá? Então, assim, esse faturamento é igual ou menor do que 360 mil. Essa medida que veio hoje, ela é exclusivamente para empresas de 360 mil no ano até 10 milhões. Então, as microempresas, que é a maioria das empresas que a gente conhece, dos nossos conviventes, amigos, não serão beneficiadas por essa medida. Então, assim, para começar já com esse ponto bem polêmico, né? As microempresas que serão de fato beneficiadas com essa medida serão aquelas com faturamento anual igual a 360 mil. Todas abaixo de 360 mil declarado não vão ser beneficiadas com essa linha de crédito emergencial. Então, muito embora se fale de modo muito generalizado, a primeira coisa que a gente tem que ver é que tem que ser de 360 mil de faturamento anual até 10 milhões. Então, é esse grupo específico de empresas que vai ter acesso, certo? E aí a coisa já muda de figura, né? Porque muita gente pensou... Mari, não sei nem se tu sabe responder isso, mas isso representa a maioria, a minoria? Qual é o número esses que se enquadram, né? Eu vi uma notícia hoje mais cedo, eu não me lembro a fonte, eu acho que foi no Extra. Eu também não posso confirmar se ela condiz com a realidade, porque eu não pesquisei, até porque isso saiu muito breve. Sim. Mas pela informação que estava na notícia que eu vi, essa linha de crédito para esse tipo de empresas vai beneficiar apenas 11% das empresas. Então, assim, é um número muito grande, né, de empresas. Eu até não anotei os números, mas, assim, em quantidade, considerando a extensão territorial do nosso país, é realmente grande. Mas o que eu percebi que eles fizeram, Paula? E eu não sou economista, tá? Também não tenho o teu gabarito de jornalista. Eu só sou uma advogada curiosa, né? E interessada. Então, o que eu percebo, assim? Eu acredito que essa estratégia governamental de fazer esse pacote inicial com foco exclusivamente nessas empresas dessa faixa seja uma medida de cortar da própria carne. A lógica, até pelos artigos que já saíram, essas opiniões de economistas entendidos do assunto, é que essas empresas, em tese, elas teriam mais condições de se manter após a crise. E empresas menores seriam um segundo momento que aí, inclusive, isso é uma estratégia conjunta, tá? Do governo federal, da FEBRABAN e do BNDES. Então, eles inclusive anunciaram que essa medida ela veio agora para essa faixa exclusiva. Eles fizeram uma segmentação, né? Eles escolheram setorialmente e que posteriormente, se possível, mas também não é a prioridade deles, eles fariam uma outra forma de linha de crédito para as microempresas abaixo de 360 mil. Então, eu acho que é importante, assim, é uma ótima medida, mas ela, na nossa prática, até porque o Escolhi Incentivar, ele se preocupa muito com a questão local, né? Sim. Inclusive, então, assim, desculpe que a gente usa o termo errado. Acho que é importante a gente falar quando a gente erra também. Porque muitas vezes eu falo pequena empresa, tá errado, então. Porque, assim, não tá errado. Óbvio que, se possível, eu quero que o Escolhi Incentivar ajude todo mundo, né? Assim, todo mundo que tem a ver com o foco, claro, também não dá pra perder o foco. Mas, na verdade, o nosso propósito maior é autônomos e microempresas, acredito eu, né? Pelo que eu noto aqui de Pelotas. Eu vou trazer assim para vocês de forma bem didática, tá? Até quem tiver entendimento mais aprofundado do assunto, por favor, não se sinta, enfim, subestimado por mim. Mas é que eu sei que tem muita gente que está na lida, são os executores e que não tem, às vezes, muito tempo para entender questões muito burocráticas e jurídicas. Sim, a gente também não tem essa cultura no Brasil, né, Mari? Acho que falta muito isso, assim. E acho que é por isso que a gente fica atrás, muitas vezes, de alguns índices mundiais, né? Porque a gente não tem essa cultura empreendedora e nem mesmo essa cultura de conhecer as leis, né? De saber
direitos, deveres, coisas banais e que deveriam ser óbvias, mas que não são, que acabam virando conhecimento de uma minoria, né? Uhum. Então, até para a gente se localizar aqui na conversa, né? Não ficar só eu falando coisas que algumas pessoas podem não estar entendendo. Uhum, Microempreendedores individuais, MEI, tá? uhum, Rendimentos brutos anuais de até R$ 80.000. Então, é a uhum, primeira faixa de pessoas. Essas pessoas, elas abrem um MEI ali pela internet, têm um CNPJ, podem empregar até uma pessoa só, não podem ter mais de um empregado por uhum, vez. Então, assim, e tem essa faixa bem baixa de faturamento anual. Depois, nós passamos para as microempresas, que já têm um regime diferente, elas também estão inseridas no Simples, mas elas têm um faturamento igual ou inferior a R$ 360.000 ano. E a uhum, partir daí nós temos as pequenas e médias empresas que uhum, saem da faixa das micro e aí elas vão dos 360 a mais até 4.800.000, se eu não me engano. Né? uhum, Essa medida emergencial, ela vem abarcar as micro, que são igual 360, pequenas e médias, e aí elas ultrapassam o faturamento de 4 milhões e 800 mil e na medida específica vai até 10 milhões de faturamento. Então uhum, nós vamos pegar empresas, assim, para o pessoal entender na prática, empresas que declaram no faturamento mais de R$ 30.000 por mês. Uma uhum. média, né, Paula? Claro que se fechar o valor no ano, tudo bem. Mas para a gente ter uma Sim, ideia aqui bem ilustrativa, tem que sim. declarar pelo menos na média de 30 ali ou mais, né, para Aham. ser abarcado. Bom, Uhum. já entendemos para quem cabe, né? Sim. Agora, o que que vem? Porque daqui a pouco a gente tem alguma empresa aqui, micro ou pequena ou média, que está nos assistindo e vai ser beneficiada por essa medida nova. Como é que ela Uhum. vai funcionar? Bom, o governo não vai pagar os salários dos funcionários dessas empresas por 2 meses. Não é isso que a medida diz. O Tá. governo federal, junto com essa associação de bancos e o BNDES, abriu uma linha de crédito especial para que essas empresas financiem esses 2 meses de salários dos funcionários. O juro vai ser de 3,74 ou 3,76, é um juro baixinho. Uhum. As empresas vão poder financiar 2 meses de salário. Esses 2 meses de salário, elas vão conseguir financiar com uma carência para começar esses pagamentos só daqui a 6 meses. E após esses 6 meses, quando começarem de fato o pagamento, vai poder ser parcelado esse pagamento em até 36 vezes, certo, Uhum. Paulo? Uma outra questão, as empresas que aderirem a esse financiamento desses 2 meses de salários, elas vão ter que se comprometer, elas vão se obrigar perante o governo federal e os bancos de não demitir esses funcionários por esses 2 meses, porque senão nem faria sentido esse auxílio. E uma outra coisa muito interessante que eu vi que eles fizeram Eu, foi que eu tô esse. rindo porque meu filho tá batendo na porta home office, é uma coisa assim. O Tô meu, eu concentrada tô. aqui e não sei nem te dizer qual Não, é, né? Porque eu tenho gêmeos, mas um deles tá na porta. nem te preocupe, eu tenho um de 3 também que tá acordado ali na sala vendo desenho e tá tudo certo. Bom, onde é que a gente parou? Tá. Essas empresas têm que se comprometer a não demitir os funcionários, esses funcionários não podem ir para a rua por esses 2 meses. Uhum. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que o governo ele não vai entregar esse salário na mão do empregador. Ele Uhum. vai depositar diretamente no CPF do empregado. O empregador não vai ver nem a cor do dinheiro e ele Ah, só vai ficar com a dívida, para aham, justamente não desvirtuar a finalidade desse claro. benefício, né, Paulo? Sim, senão também seria difícil fiscalizar, enfim, né? Acho que isso ficaria um pouco mais complicado. Exato. E aí, o último ponto, assim, que eu separei os mais importantes, é que essas pessoas que receberem esse salário, elas só podem receber de duas formas. Então, assim, quem ganha até um salário mínimo hoje, Uhum. o empregador vai poder financiar até um salário. Empregados que ganham até dois salários. Ganha mais do que isso. Por exemplo, o empregado que... Ó, acho que deu uma travadinha, vamos ver. Peraí. Ei, Voltamos. Agora deu.
Aí é uma pena, a gente está tendo esses problemas de conexão, mas pelo que eu tenho acompanhado é geral. Uhum. Não, Não, no mas início tranquilo eu aqui. estava culpando a minha internet aqui, como eu moro na zona rural, né? A gente sempre culpa a internet da zona rural. Mas na verdade eu acho que é uma coisa meio generalizada mesmo. Eu acho que é. Bom, Mas Paulo, agora eu me perdi, vamos ter que voltar. Não sei onde a gente estava. sim, acho que a gente estava falando, né, da questão de ser depositado direto no CPF para ter esse controle, né? Uhum. Eu acho que eu me lembro, a gente parou mais ou menos aí. Isso é. Eu acredito que sobre esse assunto, por hora, todos os pontos tenham sido abordados até o momento, pelo que se tem, né, Paulo? É, como eu Uhum. estava te falando no início, as coisas mudam muito rápido. Hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa. Então, Claro. assim, Mário, eu fiquei os pensando pontos. também, não sei, posso estar falando uma bobagem, mas que de repente, apesar de representar 11% das empresas do país, o número de empregados provavelmente é muito alto, né? Justamente por serem empresas maiores, né? Uhum. Paula, Claro, eu, não necessariamente, mas acho que pode ter um pouco, né, a ver também com isso. eu fiz uma estimativa da minha cabeça, como eu te falei, eu não sou economista, eu sou curiosa, mas eu fiz uma estimativa de que a maioria dessas empresas que vão ser abarcadas por essa medida, elas tenham pelo menos 20 funcionários para cima. Então, são Uhum. empresas que assim, a menor deve ter em torno de 20, 30 funcionários e outras devem ter 200, 500 funcionários. Então, eu Uhum. acredito que possa ter sido uma das estratégias deles, né, para fazer isso agora, É. para esse grupo. Porque tu acha, sabe que isso é uma coisa que eu penso muito até aqui, assim, quando a gente tá, enfim, em contato com as pessoas pelo Escolher Incentivar, produzindo conteúdo. Muitas vezes são lojas que, na cabeça das pessoas, são lojas que têm mais condições, né, de superar a crise. Por, enfim, são franquias, às vezes, tem um nome mais conhecido no mercado. Mas muitas vezes as pessoas não se dão conta que a gente ajudando aquele lojista, na verdade, a gente está ajudando todos os funcionários e familiares desses funcionários que esses lojistas mantêm. E é essa visão de negócio que eu acho que falta muitas vezes para a população em geral, né? Uhum. Paula, eu concordo completamente contigo. Assim, eu vejo, tenho observado, né, tenho feito as minhas autorreflexões e eu tenho observado que essa crise em especial, né, já passamos por outras, nenhuma que eu me lembre com 31 anos, não me lembro de ter passado por outra pior, né, em termos de Uhum. mercado. Mas essa em especial, eu observo que ela colocou uma lupa, né, uma lupa forte sobre a realidade do empreendedorismo no Brasil. Muito se tinha a ideia de que os empresários, eles eram muito Não está me ouvindo de novo? Voltamos. Oi, tu me escuta? Voltamos. Agora sim, agora tá certo. Ah, porque a Simone botou sem áudio. Ai, meu Deus, não acredito. Agora Agora sim. sim, botou. Tá, Mari, então vamos lá. Bom, primeira lição, né? Como eu falei na live do Otávio, empreender é isso. Lidar com imprevistos todos os dias, né? Então, um mix de sentimentos. Mas vamos lá. Voltando. Eu tenho observado, Paula, que essa crise ela colocou um holofote em cima da verdade do que é empreender. Então, assim, as Uhum. pessoas, a sociedade de modo geral, tinha uma visão de que o empreendedor, que o empregador, o empresário, ele tinha uma condição de se manter por muito tempo, que ele tinha fortes reservas e que era isso. Na verdade, o que a gente está vendo hoje, o que está claro é que os empreendedores, os empresários, eles não têm tanta diferença assim, e não me interpretem mal, mas a verdade das empresas é que elas produzem para pagar funcionários, fornecedores e pouco sobra, especialmente em momentos de crise que nós já Com vínhamos certeza. passando. Eu acho que é o mito do empreendedor, né? Que a gente vive no Brasil também, né? De ambos os lados, porque às vezes as pessoas também gostam de fazer uma coisa, eu sou empreendedor, tem um certo glamour na palavra que quem vive aquilo ali na prática sabe que não tem nada daquilo, né? Uhum, uhum, E mais uma vez eu volto para a nossa falta de educação mesmo, né? De educação empreendedora, né? Então acho que é por isso que a gente também acaba sendo, mesmo quando empreendedor, funcionário de si mesmo. Então a gente não tem consciência de dinheiro, de economia, de direito, de empreendedorismo e a gente resolve que quer ser dono de si. Só que a gente só tem a uhum. vontade muitas vezes, né?
claro, o conhecimento técnico da sua área, mas ninguém te ensina a ter empresa, né? Então, acho que Uhum. muitas vezes aí é que mora o problema, né? E aí é que as pessoas viajam, imaginam que as pessoas que têm empresa é um mundo totalmente à parte, mas na verdade não é. Porque muitas vezes é a pessoa ali que sabe fazer o seu produto, o seu serviço, mas não sabe nada de administração. É a glamorização do empreendedorismo, né? Se cria É. uma falsa verdade. E aí, um problema que eu tô vendo, assim, muito latente nesse momento também é o seguinte: as pessoas que não registravam seus funcionários, que tinham eles na informalidade e que não vão ter acesso a muitos benefícios agora, porque o empregado, na prática, ele tá lá na informalidade, errado, e ela Uhum. não tem nem como pagar essa pessoa, porque o dinheiro parou de entrar. E nós também temos as pessoas que não declaravam os impostos e os tributos corretamente e estão na faixa de 360 a mais e também não vão poder participar dessa benesse Sim, por não terem feito o dever de casa. Então, sim, faturam isso, quem... mas não declaram, né? e agora vão ter que se ver junto com os menores, né, na prática. E então, assim, as pessoas estão colhendo, algumas, obviamente não todas, colhendo pela falta de educação empreendedora, pela falta de, às vezes, boa fé, às vezes conhecimento, né? Mas a gente sabe que no Brasil a gente não pode se eximir de dizer que não sabe da lei para se isentar de responsabilidade. Com Então certeza. exatamente, Não então é isso que eu justifica, observo. né? É aquela coisa, explica, mas não justifica, né? Então, não Exatamente. dá, tem que ir atrás de conhecimento e também, ou atrás de profissionais que te deem esse suporte. Mas realmente a Exato. gente sabe que o que deve ser feito e o que consegue ser feito, às vezes, né, a prática, justamente por essa falta de educação empreendedora, tu começa já correndo atrás da máquina, apagando incêndio, e aí tu não consegue nunca fazer as coisas do jeito certo. Pensa, não, eu vou fazer, eu vou me programar ano que vem, eu vou fazer, né, aquelas metas de ano, mas na prática elas nunca são concretizadas. E Bom, Mari, talvez então por sobre isso, né, essa. Paula? Ah, desculpa te interromper. Não, Talvez pode por falar. isso um grande número de empresas feche nos primeiros anos, né? Por falta Com de certeza. organização. Com certeza. Ainda falava pro pessoal lá na agência esses dias, esse ano a gente vai fazer 3 anos. Eu, olha, já estamos superando a média aí, né? Porque diz que a maioria, não sei se fecha em 2 anos, se eu não me engano, né? Pela estatística, sim. Bom, Mari, então acho que a gente, desse assunto, né, de hoje, assim, essa decisão, acho que explicou super bem, ao menos para mim, ficou super claro. Se alguém tiver perguntas, pode enviar, a gente adora, né? Que aí o diálogo também fica mais interessante no sentido de que abrange as dúvidas de outras pessoas. Tia Ilma entrou na live, quantos anos? A Ilma é a mãe da Mari, né? Então é minha tia. A É tia Ilma e a tia Marisa. É. A mãe deve estar aqui, estava aqui antes, deve estar aqui também, que a mãe é super engajada. Mas, Mari, eu acho que a gente também pode tirar algumas dúvidas, né, bem práticas, assim, do dia a dia que estão surgindo, né? Aquelas questões, assim, posso colocar o funcionário em férias? Se eu não posso, se eu não tiver dinheiro para pagar o salário, como eu faço? Óbvio que a demissão, ó, a mãe estou aqui. Óbvio que a demissão deve ser, pelo menos que a gente tente, né, que seja o último recurso. Feriado pode ser antecipado, não pode. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essas regrinhas, assim, que eu sei que elas são, pelo que eu li, são um pouco diferentes em momentos de crises dessa dimensão, né? Uhum, isso. Paula, assim, ó, nós temos ainda hoje a Lei Trabalhista CLT, lá de 1973, em vigor no Brasil. Temos a Constituição Federal, que é uma pirâmide, né? A gente fala que é a pirâmide das leis. A Constituição está no topo, as outras vão vindo, mas todas precisam respeitar a Constituição, os deveres mínimos para com o Estado, né? Uhum. O que acontece nesses tempos de crise? Existem medidas paliativas emergenciais. Normalmente essas medidas elas vêm vestidas de medida provisória, que é um instrumento normativo que o governo federal se utiliza para resolver de forma rápida os problemas. E é Uhum. exatamente o que está em vigor hoje no nosso país, que é a MP 927 do último domingo. Bom, essa MP 927, ela trouxe algumas novidades no mundo trabalhista, tá?
e ela vem com o objetivo maior de flexibilizar as relações de trabalho. Tem discussão se ela é completamente válida, constitucional, se todos os artigos estão de acordo com a Constituição. Eu dei uma olhadinha hoje, antes de conversar aqui com vocês. Todos os dias, na verdade, eu acordo e já olho se saiu alguma coisa. O STF ontem declarou que ela é, sim, constitucional, então ela está repleta de validade. E, assim, de forma bem prática, né? Porque a nossa ideia aqui não é dar aula de direito para ninguém, e sim explicar como é que a gente pode fazer as coisas hoje, como é que eu resolvo o meu problema. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho, não tá nem na ordem da medida, tá? Mas é a primeira coisa que ela trouxe, que eu acho que é muito importante para o empreendedor saber agora. Essa medida, ela trouxe uma super flexibilização. Então, durante este período de vigência, que é enquanto durar essa pandemia e nada for mudado, empregador e empregado podem fazer acordos por escrito ou verbais, e eu, enquanto advogada, aconselho todos por escrito. Pode ser ali por e-mail, por WhatsApp, por rede social, não tem problema. Mas é muito importante registrar tudo o que está sendo acordado, inclusive pegar o ok do funcionário ali, e até do empregador também, para que depois que isso tudo passar, não se tenha grandes problemas. Então, a primeira regra, a maioria das coisas, falando no bom português coloquial, pode ser resolvida entre as partes, sem intermediação de sindicato. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto que eu acho bem importante, que é o que eu estou vendo que está sendo muito aplicado atualmente, é férias, né? Como era antes e como é agora. Um paralelo rapidinho. Antes, era necessário que se tivesse 12 meses de trabalho, e aí se tinha o período aquisitivo de férias, que era o que o empregado trabalhava um ano e tinha direito a férias. Essas férias podiam ser concedidas pelo empregador no ano seguinte, na data que o empresário quisesse. Ele precisava avisar... Isso é uma coisa também que as pessoas confundem, né? Elas acham, completei um ano, tenho direito a férias, olha, quero as férias. E não é assim, na verdade, o empregador tem aquele outro ano para dar as férias, né? Isso, na data que ficar melhor para a empresa, desde que não ultrapasse o outro ano seguinte. Essa é a regra normal. Essa regra normal não está em vigor neste momento. Não é que ela tenha saído de validade, tenha perdido a validade, não. Ela ainda pode continuar. Mas com essa flexibilização da medida provisória, o que eu posso fazer agora de diferente do que eu tinha ontem, né? Bom, eu não preciso avisar o meu empregado com 30 dias de antecedência que ele vai gozar as férias. Eu posso dizer com até 2 dias antes, eu dizendo, já tá bom, não tem problema. Outra coisa super importante, os funcionários, eles não precisam mais ter completado esses 12 meses para ter direito às férias. Então, assim, se eu entrei hoje na tua empresa, ainda faltam 11 meses, não tem problema. Esse período aquisitivo, ele foi mitigado nesse momento, e justamente para que essas pessoas possam ser colocadas em quarentena o mais rápido possível, certo? Aí antecipa, na verdade, as férias. Exatamente. Então, o funcionário não precisa ter os 12 meses para que ele possa ter férias. Ele estando na empresa registrado, ele pode sair de férias. Aí, muitas pessoas me perguntam assim, mas Mariana, como é que eu vou pagar dar férias agora e pagar essas férias se eu não tenho nem certeza do que vai acontecer no próximo mês, se eu vou poder pagar o aluguel do meu prédio? Sim. Então, assim, é uma preocupação justa, né? Mas a medida também pensou nisso, Paula. Essa medida também trouxe 2 regras com relação a pagamentos, tá? Quando tu botas o teu funcionário em férias, tu tem que pagar 2 coisas. Primeiro que tu antecipa o mês dele, porque aquele mês que ele vai estar em casa, ou viajando, ou no lazer dele, ele não adianta nada sair de férias e não receber. Então tu vais pagar o mês cheio, né? Bom, essa medida provisória, ela não determina que esse mês cheio de férias seja pago antes do funcionário sair. Então eu posso botar o funcionário de férias hoje e pagar essas férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao das férias. Então dá uma folga para o empregador, né? E resolve o problema pontual. Exatamente. E também nós temos uma outra verba, que é o terço de férias, que é 1/3 sobre o salário desse trabalhador, que é pago justamente para que ele tenha um plus para poder gozar essas férias, fazer alguma coisa, passear com a família.
Essa Sim. medida provisória atual, ela permite que esse terço de férias seja pago até o dia 20 de dezembro de 2020, junto Uhum. com a data final lá do 13º, que é a gratificação natalina. Então, Uhum. mudou bastante coisa, né? Bastante Sim. coisa, facilitou muito, né? Sim. E os Bom, feriados também podem ser antecipados, Mari? pode. Então, assim, as férias, isso que a gente falou é sobre as férias individuais, tá, Paula? Se tu quiseres Aham. colocar todos os teus funcionários de férias, são as férias coletivas, é no mesmo sistema, as mesmas regras valem, dessas que eu conversei agora, com a Tá. diferença de que antes, para que tu pudesses botar todos os teus funcionários de férias, tu precisava informar ao Ministério do Trabalho e Emprego e também ao sindicato da categoria. Agora Uhum. tu não precisa mais informar para ninguém, pode botar todo mundo de férias, que não tem problema. O governo também tirou essa restrição, tá? Uhum. Tá. Bom, aí nós temos os nossos funcionários de férias. Vamos imaginar que nós adotamos essa medida. Só Tá. que a pandemia se estendeu e esses 30 dias acabaram e ainda não é o suficiente para minha empresa. Aí vem a medida dos feriados que tu comentaste agora. Ah, tá. Não necessariamente precisa ser conjugada com as férias, tá? Essa medida Uhum. dos feriados eu posso não botar de férias e apenas utilizar os feriados, ou eu posso juntar ali com as férias para prorrogar esse período que eles estão em casa. Então, como Uhum. se dá isso? Bom, essa medida provisória também diz que isso também não era possível antes na normalidade, tá? Nós podemos pegar, Paula, todos os feriados não religiosos, Tiradentes, Proclamação da República, etc., e fazer com que esses feriados sejam antecipados para o meu funcionário ficar em casa. Então, eu junto Uhum. todos os feriados do calendário, e a lei diz que são os não religiosos, e eu Uhum. consigo trazer para o meu funcionário ficar em casa sem precisar ir trabalhar. E com relação aos feriados religiosos, também é possível, porém, o funcionário precisa concordar por escrito. Então, Páscoa, Corpus Christi, Natal, Nossa Senhora Aparecida. Se o funcionário quiser pegar esses 4 ou 5 dias, que eu não sei bem de cabeça quantos feriados religiosos nós temos no ano, ele anotando lá um documento qualquer, ou até por meios digitais também, como eu tinha Sim. explicado, né? A Hoje em gente dia pode é emendar. prova, né? Exatamente. A gente pode emendar e aproveitar os feriados religiosos nesses termos e os não religiosos e também fazer essa antecipação para aumentar os dias em casa. Ah, tá. E acho que outra dúvida que surge bastante, né, além da pausa em si, do descanso, é a questão dos salários. Como a gente explicou, essa medida de hoje, por exemplo, beneficia empresas né, já ali pré-estabelecidas na lei, dentro daqueles valores que tu falou, dentro né, pré-estabelecidas na medida. Uhum. Então, os micro, né, que não estão enquadrados nessa medida, e os autônomos, bom, autônomos não, seriam os micros mesmo, né? Porque os autônomos geralmente são meio, eu acho. Existem autônomos que estão formais e os que estão Uhum. informais, né? Os Aham. MEI, Paula, os MEI normalmente não têm funcionário, mas tem alguns que podem ter e eles podem ter um. Então esse salário também vai ter que ser pago, né? Aham. Micro ou MEI que tenha funcionário Isso vai foi, ter que pagar. isso foi uma mudança, eu acho, quando mudaram o valor máximo também do MEI, né? Também mudaram essa questão de poder ter um funcionário, né? Exato, antes não era possível, né? Uhum. Tá, e aí para essas pessoas, né, que então não vão ter nenhuma chance de financiamento, de, enfim, de nada, né? O que que acontece caso não consiga pagar os salários, né? Claro que cada caso é um caso, mas o que que seria uma orientação assim mais coerente com o momento? Paula, assim, ó, pensando nos pequenos agora, tá? Que não tem, a Uhum, princípio, pelo menos por enquanto, nenhum benefício governamental e também não tem uhum, uma reserva de caixa, pensando assim. Bom, aham, para eles, por enquanto, se aplica a lei trabalhista vigente normal. O que que a uhum, nossa lei hoje, né, independente dessa medida provisória emergencial, o que que a lei já trazia para nós em casos de crises e dificuldades empresariais? Bom, a uhum, possibilidade sim de redução de salário, só que com algumas regras. Então, a CLT, desde antes desse caos todo, já determinava que em situações excepcionais,
o empregador ele podia reduzir em até 25% o salário do funcionário por um período pré-determinado e com autorização do sindicato da categoria. Então, assim, eu não posso pegar hoje, eu sou uma microempreendedora, por exemplo, que tenho meus 3, 4, 5 funcionários, eu não posso chegar e dizer assim, pessoal, eu vou reduzir em 25% o salário de todo mundo. Não é assim. Eu preciso fazer isso dentro desse percentual de 25% e sim com autorização do sindicato. Então, eu aconselho que essas pessoas que precisam fazer essa redução, que para elas é razoável, né, reduzir e continuar operando, busquem um profissional de confiança para que faça essa negociação com o sindicato e consiga essa autorização. Os sindicatos, a maioria deles está atendendo em regime de home office, teletrabalho, trabalho remoto. Então é possível falar com os sindicatos, não estão isolados numa ilha, né? Mas essa é uma das alternativas. Uma e a outra pessoa tem que devolver? No futuro, não. Isso assim, é por isso que precisa da chancela sindical, justamente porque é uma questão, Paula, e até um pouco feio falar dessa forma, mas é uma questão de vida ou morte para a empresa, tu entendes? Sim. É melhor reduzir para o empregado também, porque é melhor reduzir o salário do que perder o emprego, né? Exatamente, claro, até por o salário reduzido, mas... Exatamente, mas assim, havendo essa autorização sindical é possível. Uma outra questão, e aí a gente vai entrar naquela bagunça que houve na MP, que saiu num dia o artigo e depois foi revogado no outro, é o seguinte, a CLT, assim como eu até já expliquei num post lá no meu perfil, a CLT, ela permite que o empregador coloque o seu funcionário em contrato suspenso, mande ele para casa de 3 a 5 meses, pague um curso de capacitação profissional para ele, online ou presencial, nesse momento online, e não pague benefício ou salário durante esse período. E aí esse funcionário tem direito a uma bolsa, que é do FAT, que é do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Tá? O presidente Jair Bolsonaro, nessa medida provisória, naquele artigo 18 que foi revogado, ele mudou essa regra, assim como ele fez com essas outras que a gente estava conversando de férias e etc. E passou essa redução para 4 meses taxativos sem autorização do sindicato. E foi por isso que esse artigo caiu, porque ele já existia, isso não é uma novidade, mas a Constituição, lá na pirâmide que eu expliquei para vocês mais cedo, ela precisa ser respeitada. E a necessidade de autorização do sindicato para que haja redução salarial ou para que esse funcionário seja posto em casa é norma constitucional. Então, não dá para ser sem o sindicato. Tu entendeu? Mas muito embora não dê para ser sem o sindicato, ainda existe, é possível. E as empresas podem tomar posse disso aí para se resguardar nesse período. Ó, a gente tem uma pergunta, Mari. Até a pessoa botou uma pergunta um pouco fora, mas não acho que seja, não. Employer Branding Experience. Uma pergunta um pouco fora. A empresa que não está pagando vale transporte precisa dar uma ajuda de custo para ajudar com a energia e internet? Então, gente, na verdade não. Resposta não, tá? Eu vou explicar por quê. O Vale Transporte, a regra jurídica trabalhista sobre o Vale Transporte é que ele só será pago se o funcionário estiver utilizando ele. Tanto que o funcionário que vai para a empresa de carro, de veículo próprio ou com outro meio, que não necessariamente é um transporte público municipal, ele não tem direito ao Vale Transporte, tá? Outra coisa, o Vale Transporte ele não é pago na integralidade pela empresa, ele é pago numa porcentagem pela empresa e o empregado paga outra porcentagem. Tá? Então, se o empregado não está indo trabalhar, ele, em tese, nesse contexto, não teria... Exatamente, ele não teria, em tese, nesse contexto todo que a gente está falando, por que receber o Vale Transporte. Bom, aí ela perguntou do Vale Alimentação ali agora. Isso, tá, o Vale... pessoa mesmo para Vale Alimentação? Exatamente. Então, assim, eu tô te dando a minha opinião, não há regulamentação sobre a exclusão do pagamento de Vale Transporte, de Vale Alimentação específica para esse momento. A gente está vivendo uma situação de força maior, né? Então, tudo é muito flexibilizado. O que eu posso te dizer com base na lei que a gente tem hoje? Se o empregado e o empregador conversarem e negociarem entre eles que vai continuar recebendo ou que não, é possível.
porque a MP em vigor, ela já começa, ela é inaugurada com um artigo trazendo essa flexibilização, né? Mas a questão do Vale Transporte eu vejo por esse viés, que o funcionário não está fazendo uso, e o Vale Alimentação, eu acredito, como não há nenhuma regulamentação, tá? Ele faz parte da remuneração global do trabalhador. Nenhuma remuneração global pode ser tirada, né? A gente não pode ter redução salarial. Se ele já faz parte disso, eu não aconselharia os meus clientes a tirarem antes de falarem com o sindicato. Porque muitas vezes o Vale Alimentação, Vale Refeição, ele está determinado em convenções coletivas, então já é uma norma específica para aquela categoria. Eu acredito assim, não tiraria sem conversar, por precaução, enquanto empregador eu não retiraria. Mas acho que era legal tu falar um pouquinho, agora tu comentava, né, dos teus clientes, comentar um pouco da tua experiência, assim, com os teus próprios clientes, né? O que tu tem notado, assim, para esse momento, sabe? Como que tu acha que as pessoas estão enfrentando essa crise, o receio, enfim, né? Como estão lidando com isso como empresários, e também como que tu acha que o meio empresarial, os profissionais, né, os autônomos, enfim, como que tu acha que a sociedade, né, vai sair dessa crise pegando esse viés mais empreendedor mesmo? Bom, Paula, eu tenho alguns pontos, assim, para a gente pincelar, até porque o nosso horário já está se esgotando, daqui a pouco o Instagram vai nos mandar embora daqui. Não na hora por causa das quedas, né, de abrir de novo, mas mesmo assim é bom a gente monitorar. Exato. Então, assim, o que eu tenho visto na prática e quais são as dicas que eu posso dar para todo mundo que daqui a pouco está passando por alguma situação parecida. Primeiro problema que eu estou vendo muito grave com os empreendedores é o seguinte: problemas de gestão. Muitos problemas de gestão. Eu faço um acompanhamento trabalhista e eu coloco muitas técnicas de gestão envolvidas na minha consultoria, porque uma coisa leva a outra. Não dá para falar de direito do trabalho, de empreendedorismo sem gestão. Então, assim, uma coisa que eu tenho visto muito são empresários desesperados, sem saber o que fazer e passando essa insegurança para as equipes, para os times, não tendo como lidar com isso de uma forma específica, né? Então, assim, o primeiro momento, a primeira coisa que eu vejo eu até fiz uma postagem esses dias falando que quem está no comando do barco precisa ter responsabilidade e saber para onde está indo, ter o mínimo de governo naquilo ali, porque senão todo mundo afunda. Sim, até compartilhei, achei maravilhosa. Isso eu tenho visto assim. Então, uma questão que eu tenho visto é essa falta de gestão, e a minha dica para esse ponto é o seguinte: se vocês não conseguiram construir uma relação de confiança com os funcionários de vocês até agora, né? Alguns estão começando, outros estavam andando e carregando o negócio como conseguiam até se estabelecer. Essa é uma ótima oportunidade para formar essa imagem de liderança corporativa da melhor forma possível. Vocês, empregadores, vocês, empreendedores, hoje têm uma crise absurda. Nós, enquanto sociedade, não sabemos o que vai acontecer, mas nós, enquanto líderes, também temos a possibilidade de aproveitar essa situação para acalmar as pessoas, para ser muito transparente, não deixar ninguém no escuro sem saber o que está acontecendo, e organizar o negócio da melhor forma possível para que consigam se reerguer e depois que isso tudo acabar, vocês tenham uma equipe unida, motivada para levantar o negócio que vai ser necessário. Né? Esse é o primeiro ponto, problema de gestão. O segundo ponto que eu vejo, Paula, é uma insegurança no que fazer. São muitas opções que o governo deu. Então, nós temos a possibilidade de férias coletivas, férias individuais, adiantamento de feriados. Nós temos o banco de horas ao contrário, como eu costumo falar. As pessoas podem ficar em casa e pagar depois em até 18 meses para a empresa. A gente tem o trabalho remoto, a possibilidade do empregador colocar o seu empregado para trabalhar à distância, sem precisar fazer acordo nenhum e acertar as coisas todas em até 30 dias. Então, assim, são muitas as opções e poucas as certezas nesse momento. E isso está muito ligado à gestão também. Então, eu acho que, assim, é momento de se autoconhecer, né? Até o Otávio falava isso lá na primeira live aqui do Escolhi Incentivar, né?
autoconhecimento, autoconhecimento empresarial e aproveitar essa situação, tanto pela gestão quanto pelas estratégias trabalhistas, para ser luz nesse momento de escuridão que todos nós passamos. Só que quem empreende, eu acho que tem um parafuso a menos, né? A gente não pode ser muito certo para correr tantos riscos. Então, faz parte. A responsabilidade sobre os empreendedores nesse momento é maior. Sejam os autônomos, sejam os empregadores que têm funcionários, a nossa classe está muito à deriva e nós temos que tomar, na medida do possível, as regras para conduzir esse barco. Mas, Mari, a gente tem sempre até quase que um ditado, né? Assim, que a justiça do trabalho é sempre contra o empregador, né? Tem toda aquela questão, assim. E eu acho que isso, nesse momento, talvez... bom, se tem um fundo de razão ou não cabe agora a gente entrar no mérito, mas acho que isso talvez vá ser revisto um pouco pela própria justiça, né? Porque eu acho que a justiça também vai ter que entender quando, por acaso, algum funcionário, de repente, faça algo de má fé, aproveitando esse período, esse momento, de que é um período atípico para todo mundo, né? E que, então, de repente, como tu falou, acordos verbais vão ter sido feitos, coisas que, de repente, não vão ter provas, né? Como de costume se exigiria. Acho que até a justiça também vai precisar se adaptar no pós-pandemia, né? Sim, de fato, se tem um entendimento, né, e isso não é nem velado, é algo declarado por todos os meios, de que a Justiça do Trabalho é paternalista. Isso vem sendo alterado desde este último governo, desde a reforma trabalhista, eu diria, né, que algumas coisas foram sendo modificadas, os acordos verbais e diretos começaram a ter mais valor, o negociado sobre o legislado, que nós costumamos dizer. Mas o que a gente está vivendo, Paula, de fato é muito atípico, e isso, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto mundo, nos aproxima de uma forma que é praticamente impossível se ver a empresa hoje em vantagem ao funcionário. No momento que a gente está vivendo, somos todos iguais, independente de classe social, estamos expostos ao vírus. Obviamente que os mais favorecidos vão ter mais condições, né? Mas a gente tem o grupo empresarial, as empresas, os empreendedores, ao mesmo tempo que eles estão expostos a esse vírus absurdo que está devastando a nossa humanidade, também estão expostos à crise econômica e aos reflexos do que virá se as coisas continuarem como estão. Então nós vivemos um grande dilema e que, na minha humilde opinião, nos aproxima demais enquanto humanidade. Porque estamos todos no mesmo barco, né? A gente espera, né, pelo menos, assim, que isso não sirva para mais brigas nos grupos de família e coisas do tipo, né? Que isso, pelo contrário, sirva para que a gente se una mesmo, né, como sociedade e tente sempre enxergar o lado do outro com mais facilidade, né? Ao menos a tentativa é válida. Mari, sei que o nosso tempo está estourando, mas como a gente reabriu a live, a gente ainda tem uns minutinhos, então eu vou te usar um pouquinho, porque a Fefa mandou uma mensagem que eu acho que é bem importante, que pode ser a dúvida de outras pessoas. Sobre o pagamento de aluguel comercial. Muitos clientes da Fefa, ela tem uma agência, assim como eu, estão apavorados, porque sem ter faturamento, o aluguel é algo que está preocupando. Como fica? Bom, essa não é uma questão eminentemente de direito do trabalho, né? Não é uma questão especificamente trabalhista, mas é uma questão altamente debatida no mundo empresarial. Não é como a gente conversou antes, né? No momento que a gente está vivendo, todas as ciências estão interligadas porque a gente está tratando dessa realidade enquanto ser humano. Então, tem o B2B, o B2C, a gente está no age to age. Somos humanos para humanos, não tem diferença nesse momento, né? Então, assim, Fefa, o que eu posso te dizer sobre esses aluguéis? A tua preocupação é a preocupação de 90% dos meus clientes hoje, dos meus clientes empresa, dos meus clientes MEI, que às vezes tem um estúdiozinho de cuidado ali com estética, né? O que eu estou aconselhando? Primeira coisa, a gente tem uma questão no direito civil, que é a extinção dos contratos por caso fortuito ou força maior. Então, quando há uma situação excepcional, e eu não preciso aqui chover no molhado e dizer que essa é uma, né? Nós temos a possibilidade de
cortar o pacto ou alterar as regras do contrato, né? Então, assim, o que eu tenho visto? Eu já dei essa orientação para mais de uma pessoa e já até recebi retorno. Então, assim, às vezes a imobiliária já está preparada para esse tipo de situação. As imobiliárias já estão postergando os pagamentos dos próximos meses para o final do contrato ou fazendo um percentual diferenciado e sabendo, inclusive, dessa possibilidade jurídica de terminar o pacto por conta dessa peculiaridade que acomete a nossa vida hoje. O que eu aconselho para ela e para todos que estão passando por essa questão com ponto comercial, de locação, né, de ponto comercial? Primeira coisa, eu aconselho conversar com a pessoa que está alugando, né, seja imobiliária, seja proprietário, pedir, tentar negociar da melhor forma possível. Se a pessoa não tem a condição ou não se sente apta, contratar um profissional que possa fazer essa intermediação, essa negociação. E fazer todas essas negociações de forma registrada. Então, tentar fazer isso por escrito, por rede social, por e-mail, por telefone, se fizer, que grave essa comunicação. Porque no caso de haver, no pior cenário, a gente tem que esperar o melhor, né, mas se preparar para o pior. No pior cenário, se isso chegar a se judicializar no futuro, não houver a possibilidade de pagamento, e aí se for discutir essa quebra de contrato por força maior ou caso fortuito, pelo menos se tenha provas da tentativa de negociação, para que o juiz que receber esse processo, ele tenha como perceber que houve boa-fé, houve tentativa de repente, pagar um valor a menos. E eu acredito que a gente tem que contar muito com a boa-fé e com esse olhar sensível dos juízes quando isso tudo passar, porque vai acontecer muito esse tipo de coisa. Então, eu aconselharia nesse primeiro momento isso. Uma pergunta que chegou nos stories pra gente, né, quando a gente abriu a caixinha de perguntas, quem já estava de licença médica, tá? Não tem tanto a ver com a pandemia, mas enfim, já estava de licença, obviamente, continua de licença, porque já é uma pessoa doente, né, que tem alguma doença. Pode, nesses casos, ter uma renda extra vendendo, enfim, comercializando algum produto artesanal, alguma coisa na internet? Bom, aí nós pegamos já um viés previdenciário da coisa, né? Se essa pessoa estava de licença médica para tratamento de saúde, etc., ela está recebendo um benefício previdenciário do INSS, né? Se essa licença não for uma aposentadoria, né, uma aposentadoria por invalidez, eu acredito que nesse momento fosse possível flexibilizar essa situação. Assim, a aposentadoria por invalidez, se a pessoa abrir um MEI ou for pega trabalhando, ela vai perder. Não tem, isso é taxativo, até porque considerando o contexto de todas as pessoas que passam por dificuldades, não é justo que uma pessoa que tem condições de trabalhar receba um benefício, né? Estaria tirando de outra que de fato não pode. Questões trabalhistas dessa pessoa que está afastada. Se ela está afastada por mais de 15 dias ela já está recebendo do INSS. Quando esse período de benefício acabar, ela precisa entrar em contato com o empregador dela para retornar às atividades. Não vai mais ser paga pelo INSS, o empregador não tem a obrigação de pagar. E aí eles vão conversar entre eles para ver se ela retorna, se ela vai ser demitida, se ela vai ser posta em férias, etc. Mas vamos supor, Paula, bem sobre o ponto da pergunta que tu me fez agora. Pensa que é um auxílio doença temporário de uma pessoa que está ali um mês afastada, tá? Eu não posso ser antiética e dizer vai trabalhar na internet, vai fazer o teu dinheiro, porque a lei não autoriza. Se a pessoa está doente, ela não pode estar recebendo. Então, a regra legal brasileira hoje é que não. Se ela está afastada por doença, ela não pode trabalhar. Isso falando enquanto advogada, enquanto tradutora da lei aqui. Agora, se essa pessoa, obviamente, estiver morrendo de fome, passando necessidade, alguma coisa extraordinária, é que nem lá no direito penal, a legítima defesa, mal comparando, né? Ela pode até acabar se incomodando juridicamente, mas aí as consequências e o contexto podem levar para um outro caminho.
Eu É de sempre tento novo o que ver. eu sempre falo, não justifica, mas explica. Tá entendendo? Então, assim, Agora tá chegando atrás que em muitos casos acontece isso mesmo. e até tem um brocardo jurídico que fala que quando nos depararmos entre o direito e a justiça, que eu devo ir pela justiça, né? Porque a vida não é estanque, a lei deve ser aplicada, e eu sou uma militante pela aplicação correta da lei, mas em momentos de crise real, situações desse porte que a gente está vivendo, eu acho que seria ignorância e apego, né? Não ver a situação com humanidade, empatia e sensibilidade nesses casos. Com certeza. Mari, bom, são 6h07. Ó, o Gustavo Real, que é gastro, tá dizendo que muito bom, que essa era a dúvida dele sobre salas comerciais, né? Que tu respondeu pra Fê. Gustavo, acho que tinha acabado de entrar quando tu começou a falar. Às vezes a pessoa dá sorte entra na hora certa. Gustavo, meu gasto, maravilhoso. Ah, Muito que bom. legal. Bacana. Bom, então a gente vai finalizando por aqui. Com certeza renderia e pode vir a render, né, várias lives, porque acho que as pessoas vão continuar tendo dúvidas. Talvez a gente também continue tendo mudanças, porque ninguém tem certeza, né, de como as coisas vão se dar. Lembrando que essa live vai ficar salva, né, nos stories por 24 horas. A gente sempre grava as lives, tenta ao menos, porque a gente sabe que a internet hoje em dia, né, nos boicota de diversas maneiras nessas épocas de reclusão. Mas a gente até então conseguiu gravar todas. Espero muito que essa a gente também consiga, porque realmente foi uma live muito rica, assim, né? De muito conhecimento, acredito eu, para todos nós, e até pelos comentários que estão chegando. Então, sugiro que todo mundo siga a Mari. Quem puder, contrate ela também. Porque com certeza acho que vai facilitar muito a nossa vida. A gente precisa muito disso. Infelizmente, a gente ainda não tem essa educação. Mas, se Deus quiser, a gente vai vir a ter um dia no país, né? Toda essa noção que as pessoas precisam ter antes e durante o empreendedorismo em si. Então, gente, quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Dizer que hoje é a minha última live como anfitriã oficial. Claro que posso voltar numa necessidade, né? Na segunda-feira já é a Renata da Lunitá, que é um baita case de empreendedorismo aqui na cidade. E ela recebe a Cacá Lima, que é maquiadora, né? Faz dermapigmentação de sobrancelhas, enfim, também é um baita exemplo assim de uma pessoa que trabalhava há muitos anos no mundo corporativo e conseguiu, né, se aventurar e deu certo tendo o seu próprio negócio. Então, acho que a gente tem ainda muitos convidados bacanas para receber. Semana que vem também está repleta de gente boa e eu espero todos vocês. Mari, um beijão e muito obrigada, viu? Obrigada eu. Obrigadão. Até mais.